Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula? Só que antes disso, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta. Seu comentário é muito importante para nós. Temos falado de uma cosmovisão, falado um pouco sobre como ocorreu a evolução do pensamento até a igreja, dias de Jesus, filosofia grega. Falamos na semana passada um pouco sobre religião, sobre fé, falamos um pouco sobre Descartes, um filósofo de grande relevância para o pensamento filosófico. Nesse mesmo período, ali no século XVI, aconteceu um importante momento na história, a Reforma Protestante. Nesse período, grandes decisões ocorreram que mudaram a vida da humanidade e que transformaram a nossa cosmovisão. A Reforma Protestante lança alicerce sobre aquilo que é hoje o nosso exercício de fé, a nossa prática de fé cristã. Pois os princípios daquele momento, pois a luta de alguns cristãos, de alguns reformadores daquele tempo, desenvolveram hoje o que é o pensamento teológico. Vamos falar um pouco mais sobre a Reforma Protestante. Nos séculos que antecederam a Reforma Protestante, a Igreja não vivia em um vácuo, mas sim num contexto político-social mais amplo, o qual tinha múltiplas interações. No final da Idade Média, houve o surgimento dos chamados Estados Nacionais, as modernas nações europeias, o que representa uma grande ameaça às pretensões do papado. Na Alemanha, Sacro Império Romano, Rodolf von Habsburg foi eleito imperador em 1273. Em 1356, um documento conhecido como Bula de Ouro determinou que cada novo imperador seria escolhido por 7 eleitores, 4 nobres e 3 arcebispos. Havia descentralização política, e isto é, o poder dos príncipes se limitava à autoridade do imperador, e forte tensão entre a igreja e o Estado estava ocorrendo ali constantemente. Na França, houve um fortalecimento da monarquia. Filipe IV, o Belo, 1285 a 1314. Esse rei enfrentou com êxito o poder da igreja, foi contra o poder do Papa. Já na Inglaterra, o parlamento se reúne pela primeira vez em 1295. Esse país teve um grande rei, uma pessoa que se destacou, Eduardo I, em 1307, que subjugou os nobres e enfrentou com êxito o Papa na questão dos impostos, unificando a Inglaterra, que era muito dividida. O declínio do papado acontece a partir do pontificado de Bonifácio VIII, 1294 a 1303. Um papa que era tido como arrogante, ambicioso, entrou em confronto direto com Filipe IV da França acerca dos impostos e da autoridade. É claro que Bonifácio publicou algumas bulas para tentar desfazer o poder de Filipe IV. Em uma dessas bulas famosas, ele dizia ou reclamava que os leigos sempre foram hostis contra o clero. Então, ele defendia o estado de autoridade e sobreposição do clero aos demais, ao popular. A igreja se afastava cada vez mais das pessoas. A igreja católica se tornou cada vez mais snob, vivendo-se para o próprio clero dentro das confrarias, esquecendo-se daqueles que padeciam. Bonifácio foi escrevendo outras bulas papais para, de certa forma, atacar o rei, e ele escreve uma bula denominada Escuta, Filho, mandando recados diretamente para Filipe IV. E também um outro que é o Canto do Cisne. Irritado com isso, ele toma uma atitude e ele vai contra o Papa, ele prende o Papa. Irritado com essas situações, Filipe enviou suas tropas e o Papa foi preso e faleceu um mês depois de ser liberado. Seguiu-se um período crescente de desmoralização do papado. Clemente IV, de 1305 a 1314, um papa francês transferiu a cúria, ou seja, a administração da igreja, para a região de Avignon, ao sul da França, no qual ficou conhecido como o cativeiro babilônico da igreja católica. 1309 a 1377. Em toda parte crescente, as críticas iam chegando, as extravagâncias, o luxo da corte papal ficava em evidência, e isso tornava-se uma crítica contundente, repetida contra a igreja. João Paulo 22, 1316 a 1334, mostrou-se eficiente
na cobrança de taxas e dízimos. Para cobrir essas despesas, finalmente ocorreu o chamado Grande Cisma. Houve, neste período, 3 papas rivais: Roma, Avião e Pisa, 1378 a 1417. Diante dessa situação constrangedora, surgiu em toda a Europa um clamor por reformas na cabeça e nos membros da igreja. O povo clamava mudanças, porque havia um declínio espiritual claramente ocorrendo no seio da Igreja Católica. Houve um movimento conciliar. Durante o Grande Cisma, cada papa considerou-se o único e legítimo e excomungando o rival. Um excomungava o outro. Então, assim, houve uma necessidade de haver um concílio. Eles foram cassados, sendo considerados hereges, e então foram oficialmente inquiridos em 1233. Outro movimento que foi liderado por Pedro Valdo, ou Valdez, em 1205 de Leão, cujos seguidores ficaram conhecidos como Homens Pobres de Leão. Consistia em alguns poucos fragmentos que esses cidadãos tinham da Bíblia, eram decorados. E eles saíam pregando essas mensagens de textos isolados que eles tinham decorados. Ora, sabemos que pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas naquele tempo. Então os valdeses, eles de alguma forma tendo acesso a alguns fragmentos, uma espécie de remanescente fiel da igreja, tentaram de alguma forma assimilar, decorar esses textos, e quando eles faziam as suas viagens comerciais, eles iam anunciando nas cidades, falando, pregando nas cidades. Mas essa competência de pregar pertencia apenas ao clero, pertencia apenas à igreja. É claro que com o tempo esses valdeses também foram de alguma forma perseguidos e foram mortos. Como eles incentivavam a pregação de leigos, de mulheres, negavam o purgatório, alguns poucos fugiram e mais tarde se anexaram ao movimento de reforma protestante. Alguns movimentos de reforma. Nos séculos 14 e 15 surgiram alguns movimentos. Sim, a pessoa de João Wycliffe em 1325 a 1384, um sacerdote, professor de uma universidade, a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Wycliffe atacou as irregularidades do clero e a superstição das relíquias e a peregrinação, veneração dos santos, bem como a transubstanciação e o purgatório, algumas das ideias centrais da teologia católica romana. Ele também foi contra as indulgências e também contra o celibato clerical. Ele tinha a Bíblia como única regra de fé e prática e não aceitava a autoridade papal. João Hus também foi um outro pré-reformador. Em 1372 a 1415, um sacerdote professor da Universidade de Praga, na Boêmia, foi influenciado pelos escritos de Wycliffe. Defendia a igreja por uma vida semelhante à de Cristo e não pelos sacramentos. Dizia que todos os eleitos são membros da igreja e que seu cabeça é Cristo e não o Papa. É claro que esses homens, tal como Jerônimo de Savonarola, tiveram uma grande luta contra a igreja. Alguns voltaram atrás em seu posicionamento, outros perderam a sua vida, mantendo-se fiel naquilo que acreditavam. O interesse pelas obras da antiguidade levaram alguns estudiosos, alguns humanistas bíblicos a estudarem as línguas originais da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que ainda nem era composto como Bíblia Sagrada. Tínhamos aí a Vulgata Latina e alguns outros textos em grego ou em hebraico, ou em posse da igreja. Alguns desses homens então se destacaram, sendo uns deles em especial, o nome dele, Tyndale, foi uma pessoa que influenciou de certa forma, tendo traduzido o Novo Testamento grego para a língua inglesa. Ele foi perseguido e assassinado, pois não havia esse espaço no pensamento católico romano, no ambiente de fé da igreja. Apenas o clérigo tinha acesso às escrituras. Ela não poderia estar em outra língua senão no latim. Para a compreensão desse período em situações gerais, eu recomendo o filme do autor Umberto Eco, que escreveu um livro e se tornou um filme,
que se chama Em Nome da Rosa. Esse filme retrata bem o que é esse período, saindo ali da Idade Média para a Reforma Protestante, mostrando mais ou menos como que era a vida de alguns monges em um monastério. O início do filme tem algumas situações icônicas. Um portão que se abre para a entrada de um franciscano que vai investigar crimes, mortes que acontecem ali naquele monastério. E esse portão ele se fecha para o mundo, né? É uma desarmonia muito grande que se vê ali naquele monastério. A falta do belo, é um ambiente fechado, um ambiente pesado. Ocorre constantemente ali um confronto entre a fé e a ciência. Isso fica evidenciado porque os monges estão achando que o que está causando aquelas mortes é alguma força sobrenatural das trevas, e quando na verdade não é. Eu não vou contar o final do filme, senão vai perder a graça, né? Permitir assim que você veja por si próprio. Mas algo que fica muito claro ali é a transição de tempo, onde você tem, de certa forma, a ciência entrando no mundo, tentando de alguma forma trazer melhorias para a vida do homem, e isso aparece em uma cena onde tem uma plantação de ervas medicinais, e depois você tem na cena o corte onde tem um homem batendo na bigorna, no martelo, no ferro, dando aí ao entender que é a era medieval para uma passagem de um algo novo, que seria aí esse período de transição que nós vemos claramente no século XVI, de mudanças de mentalidade, e uma fé que ela busca em sua razão ser mais do que apenas uma tradição, uma fé que busca um entendimento próximo dos originais, que retratem verdadeiramente aquilo que a Escritura quer trazer como ensinamento vivo da palavra de Deus. Uma outra coisa que acontece ali muito interessante é que existe uma adoração meio que cega, que era o que realmente ocorria muitas das vezes por parte de alguns monges, de alguns religiosos dessa época. O dogmatismo fica muito claro e ele é sem racionalidade, sem lógica. É simplesmente pelo rito que as pessoas adoram ali, não por uma preocupação de ir para as Escrituras e julgar se a sua adoração, se a sua devoção está sendo adequada, se ela está sendo direcionada corretamente. A abadia, o lugar é cheio de labirintos, espaços que não levam muitas das vezes a um lugar claro, mostrando assim essa obscuridade, espaços de julgamento, são labirintos que traz uma analogia de não haver respostas. Uma das personagens principais ali é um monge franciscano chamado William de Baskerville, e ele é inspirado talvez aí na figura de Guilherme de Ockham. Por quê? Esse monge, ele é racionalista de certo modo, ele está tentando desvendar os crimes que ocorrem ali, e esses crimes não ocorreram por causa de Satanás entrando no corpo dos monges e levando eles a morrer. Esses crimes acontecem porque alguém está proporcionando a morte, e ele se assemelha ou ele se inspira, o autor, na figura de Guilherme de Ockham, porque Guilherme de Ockham foi um monge franciscano que, na sua premissa principal, ele tinha uma tese que se chamava A Navalha de Ockham, de Guilherme de Ockham. Essa concepção de navalha de Guilherme de Ockham, esse dizer, nada mais é do que a definição dessas palavras, a explicação mais simples que se consiga cobrir todas as evidências é a mais provável. Então, para todas as circunstâncias, situações imaginárias, ilusórias, Guilherme de Ockham, ele fala que a explicação mais simples que consiga cobrir todas as evidências é a mais provável que tenha sido ou que tenha ocorrido. Tem também a figura ali de Bernardo de Guy, que é um inquisidor que
na verdade o nome faz menção a uma pessoa que de fato existiu. Guilherme de Huy, ele levou mais ou menos mais de 900 pessoas para a fogueira como inquisidor. Matou mais de 900 pessoas. Essas foram as suas sentenças. Inclusive o manual de inquisição foi escrito por ele. Ele escreveu um manual de inquisição. O que deve ser perguntado, como deve ser perguntado, como descobrir se aquela pessoa está com um demônio ou não. É esse ambiente. Esse filme mais ou menos retrata a esfera espiritual que é a saída da Idade Média para o século XVI, onde então ocorrem todas essas complicações no seio da igreja, e ali homens estão se levantando, homens piedosos que leem a palavra, que se preocupam com a verdade bíblica, e eles estão de alguma forma tentando propor uma mudança, tentando propor uma melhoria. O final então da Idade Média foi marcado por muitas convulsões políticas, sociais e religiosas. Entre os políticos destacou-se a Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453, entre a Inglaterra e a França, na qual tornou-se famosa aí a figura da heroína Joana d'Arc. Houve também muitas revoltas camponesas. O declínio do feudalismo levou muitas pessoas até a cidade, surgindo então aí o capitalismo. Daí então teria surgido esse sistema hoje que nós temos, esse sistema de capital, o sistema capitalista. Nesse aspecto também ocorreram grandes enfermidades, como já falamos em um outro vídeo. Houve aí a peste bubônica, ou mesmo a peste negra, as guerras e epidemias, males horripilantes produziram grandes mortes e devastaram de certa a população e a vida social das pessoas ali na Europa. O sistema dominante era de insegurança, de ansiedade, melancolia e pessimismo. É por isso que nesse tempo existe aquela ilustração da dança da morte. Gravuras que se viam em toda parte com esqueletos dançando. Na área religiosa, houve a erosão do ideal da cristandade, ou Corpus Christium, a sociedade coesa sobre a liderança da igreja e dos papas. A religião era meritória, com missas pelos mortos e purgatório, invocação dos santos e adoração a Maria. Ao mesmo tempo, havia grande ressentimento contra a igreja por causa dos abusos praticados, dos desvios de seus propósitos. Os chamados papas do Renascimento foram mais estadistas, promotores da arte, bancavam e esbanjavam dinheiro muito mais do que preocupavam-se com o seu rebanho. Uma das coisas que foi marcante durante esse período em que eles eram patronos de cultura foi que um declínio tomou conta da igreja e muitas lutas políticas passaram a acontecer. Houve também uma grande famigeração espiritual, gastos com novos impostos eclesiásticos, como o Papa Alexandre VI, que o espanhol Rodrigo Borjas foi generoso promotor das artes e da carreira dos filhos César e Lucrécia e Júlio II. O Papa contemporâneo de Lutero teria dito quando foi eleito: agora que Deus nos deu o papado, vamos desfrutá-lo. Isso remete bem qual era o pensamento que tinham esses líderes da Igreja Católica durante esse período. Por isso, a Igreja, de fato, se afastou muito do que é o evangelho genuíno, e muitos desses homens surgiram inquietos com a vida que a igreja estava levando. Alguns elementos então que caracterizavam a sociedade europeia às vésperas da reforma é que havia muita violência, baixa expectativa de vida, um profundo contraste socioeconômico e um crescente sentimento nacionalista começou a surgir no coração das pessoas. Havia também muita insatisfação tanto dos governantes como
do povo com relação à igreja, principalmente o alto clero e a Roma, conhecida Roma. Na área espiritual havia uma insegurança, uma ansiedade acerca da salvação, em virtude de uma religiosidade baseada também na chamada de religiosidade contábil ou matemática da salvação. Débitos era igual a pecado, pecados era igual a créditos, créditos era igual a boas obras. A simonia surge como um elemento de grande interesse para a igreja. Eram vendas de cargos clericais, assim também como as indulgências, que eram elementos pelo qual as pessoas recebiam o perdão. O perdão não era mais adquirido com uma oração ou o indivíduo indo até Cristo. Roma e a Igreja Católica havia então instituído a confissão auricular, onde a pessoa ia até o ouvido do sacerdote e ali confessava os seus pecados. De algum modo ele pagava os seus pecados com ofertas, com pagamentos de indulgências ou mesmo com sacrifícios. Foi bastante inusitado o episódio mais imediato que desencadeou o protesto de Lutero. Desde meados do século XIV, cada novo líder do Império Romano era escolhido por um clérigo eleitoral composto de 4 príncipes e 3 arcebispos. Em 1517, quando houve a eleição de um novo imperador, um dos 3 arcebispos eleitorais, o de Mais, estava vago. Essa vaga, então, foi disputada pelas famílias. Uma das famílias nobres participantes deste processo, os Hohenzollern, resolveu tomar para si este cargo. Assim, eles poderiam ter mais do que um voto no colégio clerical eleitoral. Um jovem da família, chamado Alberto, então foi escolhido, foi designado por eles para exercer esse novo cargo de arcebispo. Mas havia 2 problemas. O primeiro deles, ele era leigo e não tinha a idade mínima também, o segundo, para exercer o cargo pela lei canônica. Não podia exercer o ofício. O primeiro deles foi prontamente sanado, com a sua rápida ordenação ao sacerdote. Prontamente Alberto se tornou sacerdote. Mas havia um outro problema. Eles precisavam da bênção do Papa, precisavam da autorização papal para que ele fosse empossado no cargo de arcebispo. E isso só o Papa poderia permitir. Quanto ao entendimento da idade, era necessária então essa autorização do Papa, que levou a um negócio vantajoso para ambas as partes. A família nobre comprou essa autorização do Papa Leão V, mediante um empréstimo feito junto aos banqueiros Fugger de Ansburgo. Ao mesmo tempo, o Papa autorizou o novo arcebispo Alberto de Brandesburg a fazer uma nova venda especial de indulgências, dividindo, é claro, a rentabilidade, os rendimentos da seguinte maneira: parte serviria para o pagamento do empréstimo que essa família fez e a outra parte iria para as obras da Catedral de São Pedro, que era a grande construção ali, a qual estava engajado Leão V. O negócio então foi feito, o empréstimo foi feito, o pagamento foi feito ao Papa. O Papa disse: vamos pagar essa dívida aí, vai fazer uma coisa boa para mim e para você, a gente precisa construir a catedral, então toma, vende indulgências, você já pode como arcebispo fazer isso, você paga o empréstimo e também dá um pouquinho mais de dinheiro aqui para a catedral ser construída. Então logo foi instalado no seu cargo, Alberto então encarregou o dominicano João Tetzel a fazer a venda das indulgências, o perdão das penas temporais do pecado. Era só comprar aquele papelzinho ali que já estava assinado, cheque em branco com o perdão. É claro que os grandes pecadores que estavam presos numa ignorância espiritual, ao olharem e perceberem isso, disseram: oba, que bom, vamos lá. Quando Tetzel se aproximou de Wittenberg, Lutero resolveu pronunciar-se sobre o assunto. E aí a treta começou, o fight começou. Lutero não ficou calado e denunciou este crime, denunciou esta corrupção. Vamos falar agora sobre esse monge chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero. Você sabe o que é Playmobil? Adivinhe qual é a figura mais vendida da história da Playmobil? Martinho Lutero. Mas é uma ironia poder comprar o Lutero como um ícone. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava virar história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico. Porém, vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual.
Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem livremente a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados posteriormente foram chamados de cristãos. Eles se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam e os mais antigos ensinavam os louvados. E então a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias. Como se isso não fosse ruim o suficiente, depois desses ainda se levantaram outros que cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado de Ian Huss entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: "Ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando." Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: "Hoje vocês assam um ganso", referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. "Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar." E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martinho Lutero, e ele destruiu a tirania da Igreja Católica. Agora, Martinho é um cara normal, que quer se tornar um advogado, mas um dia ele se encontra em uma tempestade, raios para todo lado. Temendo ser atingido por ele jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Num tipo falou e fez, Martinho se encontra um padre católico. Agora, como um padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a lê-la. Ele teme aquele Deus que conheceu na tempestade e fica com uma dúvida atormentadora: como posso me acertar com Deus? Então, ele tenta aquela forma religiosa, tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo a um sacerdote, mas não funciona. Isso se chama santificação, ser uma boa pessoa. Basicamente é isso que toda religião fala: seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como disse antes, Martinho teme a Deus. E isso é importante, porque Salmo 25,14 diz: "O segredo do Senhor é com aqueles que o temem." Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas Escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar até o céu, mas que Deus, no céu, deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crer, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro obtemos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados a Jesus, e então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero. Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando um sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficarem quites com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar quite com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso. Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e prega o papel na porta da capela local, localizado em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com seu servo. Cristo falou contra usar o templo para negócios, e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes: fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás nas coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele falou uma frase que mudou a Europa e o mundo:
A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E essa é a segunda grande revolução que ele causa: pôr a Bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais Papa mais Bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era Bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara um fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo dos que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então ele passa as próximas 11 semanas escondido traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer, e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois, muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, é novamente ignorante quanto à palavra de Deus. Por quê? A estratégia do inimigo não mudou. Ele ainda quer que você dependa de religiosos e de suas regras ao invés de você mesmo ler a Bíblia. Mas a tática, essa sim mudou. Ao contrário de reter informação, ele te dá ela gratuitamente, em quantidade tão infinita que você não encontra mais a verdade e por fim desiste e deixa se consumir com entretenimento. Você poderia ler a Bíblia em apenas 2 cliques, mas você não vai, por causa do próximo jogo de futebol, o próximo capítulo de uma série, o próximo filme ou um próximo evento. E o resultado é o mesmo. Nós não lemos a Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia. Temos sim muitas opiniões sobre a Bíblia, mas sabemos o que ela diz? Sabemos a sua mensagem? Vamos nos encorajar para usar essa ocasião de 500 anos da Reforma para nos desligarmos do imenso consumo de entretenimento e ler o Novo Testamento. Na pior das hipóteses, você entenderá melhor o que moldou todos os aspectos do mundo ocidental pelos últimos 500 anos. Católica romana. Podemos dizer que Lutero, durante esse período, viveu momentos terríveis e muita perseguição, mas também momentos de uma oportunidade ímpar de produzir muita coisa que serviu como base, foi basilar para o pensamento teológico. Muitos reformadores que vieram depois beberam da fonte daquilo que ele deixou de alguma forma como legado. Carlos V não se preocupou com o problema de Lutero, sendo ele imperador e tendo sido guardado por um príncipe que era Frederico o Sábio. Ele não se preocupou porque ele estava com uma outra preocupação. Havia uma grande crescente de guerra, onde possivelmente o Império Turco-Otomano poderia invadir as suas terras. Então ele estava se preocupando com a guerra. Os anos foram passando, Lutero foi deixado de lado, o caso Lutero, a igreja pressionando. É claro que isso deu tempo para que as ideias de Lutero fossem disseminadas em toda a Alemanha e fugindo assim até para outras extremidades da Europa, influenciando pensamentos e pensadores, fazendo com que fervilhassem esse momento de reforma, onde de fato foi proposto uma nova cosmovisão, uma nova perspectiva de olhar para a Bíblia e interpretar a Bíblia a partir da própria Bíblia e não a partir da autoridade clerical da Igreja Católica, que se colocava muitas das vezes acima como autoridade superior à palavra de Deus, a Bíblia, como até hoje fazem isso e incidem nesse erro achando que de fato são corretos ao afirmarem isso, ao falarem isso. Não existe autoridade maior sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade maior e é a regra de fé e prática das nossas vidas. Algo que aconteceu ali interessante com a vida de Lutero foi o fato de, com seus escritos e a sua compreensão, a não necessidade da prática do celibato, mas de certa forma a influência ou a indicação para que mesmo as freiras e os monges contraíssem o matrimônio. Muitos
muitos saíram dos monastérios ou dos conventos, as freiras e monges, então começaram a contrair matrimônio, começaram a se casar. Surge uma figura ali interessante, que é a figura de Catherine Van Bora. Catherine Van Bora era uma freira e ela tinha pretendentes, mas o coração dela já batia por Lutero. E ela não aceita os pretendentes que surgem porque ela queria casar-se com Lutero. Lutero fica ciente disso, sabendo de alguma forma que ela era apaixonada por ele, que gostava dele, e ele preocupa-se com isso porque ele tinha a Igreja Católica em sua perseguição constante, a sua vida estava em ameaça, então ele não poderia contrair matrimônio e não desejava isso, mas ele se rende, de certa forma, talvez aos afetos, e se casa. Ele tem 6 filhos, são 3 meninas e 3 meninos. Lutero, ele passa o restante de sua vida com a sua família. Ele produz muitos livros, ele publicou cerca de 400 obras durante a sua vida. O monge morreu de derrame cerebral no dia 18 de fevereiro de 1546. Seu corpo foi sepultado na igreja do castelo de Wittenberg, onde cerca de 30 anos antes ele apregoou as suas 95 teses. De tempos em tempos, Deus levanta homens impressionantes para levar à frente a sua obra. Deus tem levantado a sua igreja. Deus tem levantado o seu povo para levar à frente a sua obra. Em tempos tão complicados como este que vivemos, em períodos de pandemia, de miséria, de dor, Lutero se ofereceu durante esse período das doenças que atacaram ali a Europa, para servir de consolo, para cuidar dos feridos, para cuidar dos doentes, para pastorear as suas ovelhas. Como igreja do Senhor, somos convidados, somos chamados a termos fé, a orarmos, a consolarmos aqueles que perdem seus familiares. Precisamos ser ousados como Lutero. Lutero acreditava que aquele que prega o Evangelho deve ter disposição e coragem para morrer por ele. Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Talvez o grande desafio da nossa vida não seja mesmo a morte, que a morte será o lucro para nós cristãos. Mas o grande desafio da nossa vida talvez seja o viver para Cristo, porque isso demanda dedicação. O viver para Cristo demanda buscar esse Cristo. O viver para Cristo demanda renunciar a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz. Viver para Cristo demanda nos esmerarmos em amor ao próximo, em renunciar à nossa vontade, em abrir mão muitas das vezes da nossa egolatria, do nosso ego. O viver para Cristo é mais desafiador, porque requer de nós viver como Ele viveu, amar como Ele amou. Vamos viver para Cristo, irmãos. Vamos praticar uma fé reformada, que está constantemente revendo os seus princípios, os seus valores, fundamentados na Palavra de Deus. Vamos meditar na Palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé.
Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Um dos maiores desafios para a fé é ver se cumprir aquilo que Deus promete. Nós temos promessas de Deus em nossas vidas, como povo eleito em Cristo Jesus. O cristão, ele é um crente e como tal é alguém que crê na palavra de Deus, nas escrituras, tal como Martinho Lutero, ele creu nas escrituras. O crente também, de igual modo, é desafiado a viver pela fé. Martinho Lutero, ele lê em Romanos 1:17 que o justo viverá pela fé. O monge se depara com essa passagem e essa confiança passa a ser despertada em seu coração. Ele passa a confiar nas promessas de Deus. Ele se depara com uma palavra que o impulsiona a romper com os laços da Igreja Católica que se encontravam corrompidos. Ele confia na promessa de Deus. Tal como crente fiel em Deus, nós também confiamos na promessa de Deus. Ele sabe que na palavra de Deus existem promessas. Nela nós temos a promessa de que seremos abençoados por Deus. Nela nós temos a promessa de que receberemos a vida eterna por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Nela nós receberemos a ressurreição dos mortos. Jesus, um dia, ele vai voltar para nos levar. Temos essa promessa também guardada em nosso coração. Jesus, ele vai ressurgir glorioso nos céus e os mortos ressuscitarão. Temos a promessa de Deus de que um dia a nossa história acabará bem. O nosso final será triunfante com o Senhor. Temos a promessa de que viveremos em uma nova morada. Temos a promessa de novos céus e nova terra. O crente é alguém que vive as expectativas dessa promessa, que aguarda no Senhor o cumprimento dessas bênçãos, destas dádivas de Deus. É possível que a demora muitas das vezes façam alguns desanimarem. Será que existe um Deus? Será que Ele se lembra de mim? Será que a Bíblia está correta? Será que as promessas da Bíblia estão corretas? Eu olho para este mundo, eu vejo a desordem, eu vejo o caos, eu olho para este mundo e vejo um vírus, um ser visto apenas por microscópios, um ser em dimensões celulares, fazendo com que todo mundo se torne desesperado e sem esperança. Eu olho para tudo isso, de algum modo posso me perguntar, será que eu posso confiar nas promessas de Deus? A resposta, meus irmãos, para essa pergunta é sim, nós podemos e devemos confiar. A Bíblia é totalmente confiável, ela não muda, entra ano, sai ano, parece que as coisas não mudam, as forças que desejam te dissuadir de continuar acreditando são maiores do que aquela que te leva, muitas das vezes, a fortalecer a fé. As circunstâncias que te cercam, o mundo ao seu redor, pode muitas das vezes te levar a dissuadir-te de tua fé ou dos teus princípios, daquilo que você acredita. Muitos são levados nos momentos de desesperança a não crerem, a abandonar a fé. Imagine se Martinho Lutero tivesse feito isso. Se por conta das pressões ele tivesse cedido, talvez hoje não conheceríamos este monge, nem saberíamos que a reforma ocorreu por parte também da sua atitude de fé. De certo, Deus levantaria outros Martins Luteros. Outros nomes surgiriam como reformadores que ajudaram o mundo a olhar a Bíblia e por um novo prisma, por uma nova cosmovisão, uma cosmovisão onde a própria Bíblia interpreta a Bíblia, mostrando-nos o caminho para chegar até Deus. Agora, acrescente à sua vida o fato de parecer que todas as coisas estão dando errado. Além das promessas não se cumprirem, você perde o emprego. Catástrofes começam a vir sobre a sua vida. Você perde familiares, as coisas parecem que dão tudo errado, a sua liberdade, tudo o que você tem parece que está escorrendo pelas palmas
de suas mãos. Você fica enfermo, com dificuldades financeiras. As pessoas parecem não compreender o que você fala, interpretam errado o que você está querendo dizer. As pessoas parecem viver em um mundo onde parece que tudo está desgovernado. Essa é a sensação de que tem alguns de olharem para as circunstâncias e dizerem: onde estão as promessas de Deus? E talvez seja isso que esteja passando em seu coração. E calma, você não é a pessoa mais desprezível do mundo por pensar isso. É possível que muitas das vezes passemos por crises circunstanciais em nossa fé. O próprio Martinho Lutero, ele, quando foi questionado quanto a voltar atrás nos seus escritos, ele pede um momento para orar, porque ele sabe o caminho certo para tomar essa decisão. Ele precisa buscar em Deus essa resposta, e é o que nós muitas das vezes não recordamos fazer. Desesperamos prontamente por conta da circunstância e não paramos para orar, não buscamos a resposta de Deus. Lutero disse: não afirmamos nada novo, mas repetimos as afirmações de coisas antigas que os apóstolos e todos os mestres zelosos ensinaram antes de nós. Lutero, ele corre para Cristo. Ele sabe que precisa se alimentar da palavra, de oração, para que a sua fé seja novamente revigorada, a ponto de ele dizer: se vocês não me contradizerem, se vocês não me mostrarem pela palavra que tudo que eu falo está errado, eu não tenho como voltar atrás. Essa carta aos Hebreus que nós acabamos de ler, ela foi escrita para uma igreja que estava passando por momentos como estes, de perseguição e de desesperança. Grupos de judeus não convertidos perseguiam os seus patrícios. E aqueles crentes judeus que se converteram, que aceitaram Cristo e logo aceitaram as promessas de Deus, passaram então a se perguntar: mas por que a minha vida está dessa forma? Por que a nossa vida está dessa maneira? Por que estamos passando por essa perseguição, por esse sofrimento tão grande? Onde está o cumprimento das promessas que me ensinou Paulo, ou que me ensinou qualquer um outro dos apóstolos ou discípulos? Não era para minha vida estar tranquila e em paz? Deus não deveria então ter melhorado a minha vida? Imagine se Lutero tivesse feito essa mesma pergunta. Se ele não fosse alguém compreendedor e cheio da palavra, e tivesse questionado as perseguições que ele sofreu, o perigo de morte que ele sofreu, de certo, existe um caminho para nós superarmos as nossas dúvidas. E este caminho é a própria palavra de Deus, é se alimentar da palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, Deus não demora. Nós passamos a entender que o tempo dele é o tempo certo, que ele é um Deus atemporal que está fora do tempo, mas ele age no tempo porque o homem se limita no tempo para fazer valer a vontade dele. Um dia para Deus é como mil é como um. Ele não está limitado a essas condições. Por isso Deus não se atrasa em cumprir as suas promessas nas nossas vidas para a igreja. O escritor em Hebreus parece que ele está animando os seus ouvintes. Ele está mostrando que não há vantagem em abandonar a Cristo, que não devemos fazer isso. No capítulo 11, ele começa a ensinar o que é a fé. E ele diz que ela não é uma varinha de condão que simplesmente resolve as coisas em um balançar de braços. Ele deixa claro que a fé não é proferir palavras de positivismos dizendo que tudo vai dar certo, creia, repita comigo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Não, ele ensina que a fé não ocorre por um determinismo, não ocorre pelo fato de eu dizer está determinado que as coisas irão acontecer. Não, pelo contrário, ele deixa claro que a fé não é uma força da mente, não é algo transcendental. Ele ensina a confiarmos em Deus. Ele ensina que fé é confiar em Deus mesmo quando parece que todas as coisas estão dando errado, mesmo quando parece que a promessa de Deus não vai ocorrer. A questão não é a fé, mas o Deus que promete todas essas promessas. Ele é fiel para cumprir todas essas promessas. Ele é Deus. Ele é a fonte da nossa fé. Se temos convicção plena de que as coisas irão se cumprir, e todas as promessas de Deus para a nossa vida irão se cumprir, é porque cremos em um Deus que não falha e que cumpre. Não é homem para que minta, nem se arrependa. Ele é cumpridor de todas as suas promessas. E como igreja podemos confiar que vale a pena guardar a promessa como um justo e viver pela fé, tal qual Lutero fez, viveu pela fé.
E hoje gozamos todas essas benesses por conta de homens como estes, como foi Lutero, como foi Calvino, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e como foi muitos outros dos reformadores, que nos deram bases para ser igreja fiel, justificada pelo sangue de Cristo Jesus. O escritor cita uma galeria de fé como exemplo. Ele traz nomes de pessoas que deram um exemplo de vida sobre a sua fé e que viveram a ponto de deitar a morte, se preciso fosse, pela sua fé. Talvez poderíamos dizer que se o cânon não tivesse fechado nos dias de hoje, Lutero seria um nome provável a entrar ali naquela galeria, e poderia ser dito: pela fé Lutero rompeu com um sistema corrompido e, crendo na palavra de Deus e na justificação pela fé, protestou para que a igreja tivesse a liberdade de princípios que não estão adequados à palavra de Deus. Imagine, talvez isso esteja escrito em um livro chamado Livro da Vida. Mas de fato, homens muitas das vezes são levantados de tempos em tempos para serem ferramentas de Deus e promoverem um avivamento e promoverem mudanças que muitas das vezes são necessárias na sociedade. A fé verdadeira pode passar por diversidades, pode passar por questionamentos, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Não há como se alimentar de fé se você vai para a televisão. Não há como se alimentar de fé se você recorre com os seus problemas para outras pessoas. O único modo de alimentarmos a nossa fé é se alimentando da palavra, é ter uma vida de oração, não perdendo tempo achando que coisas supérfluas do nosso dia a dia irão de algum modo fortalecer a nossa fé. Se você quer um fortalecimento de fé, é a palavra, é a oração, é a vida com Deus que vai te dar. A fé é como um músculo e ela precisa de exercício, porque senão se atrofia e morre. Os exercícios, as vitaminas para a fé são bem conhecidos. É a palavra, é a oração. A esperança vai nos fazer inflar o coração de que Deus um dia irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em sua palavra. Lutero é um exemplo. Por fé viveu a justiça de Deus a ponto de pôr a sua vida em risco. Esses irmãos na carta em Hebreus, que são consolados pelo escritor, também estavam pondo a sua vida em risco. Mesmo com as dúvidas que passaram, foram consolados e motivados a viver por fé. A palavra de Deus e o próprio Deus nos motiva de igual modo a viver por fé. O justo viverá pela fé. Que Deus nos abençoe.